Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isto Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e nos que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós estudamos o capítulo 6 ao capítulo 8 de Romanos, nós temos perigo de fugir de dois extremos. Me parece que o apóstolo Paulo está tratando exatamente sobre isso. Primeiro, entendermos que a nossa vida hoje, ela não é a mesma vida antes da conversão. Não pode ser. Imaginar que nós hoje somos tão incapazes quanto éramos antes da conversão significa que nada aconteceu conosco, o Espírito não habita em nós, nós não fomos regenerados, nós não fomos capacitados. Também imaginar que nós estamos em uma espécie de perfeccionismo, que nós não podemos pecar, podemos ter uma santidade de tal nível que não vamos cometer pecado, é um outro extremo também que devemos nos apartar. Nem totalmente incapazes, nem totalmente perfeitos, mas regenerados, capacitados pelo Senhor. Há certamente uma guerra da carne contra o Espírito, mas o que o apóstolo Paulo está argumentando aqui é que nessa guerra nós não saímos derrotados. Nós somos agora regenerados, somos aqueles que podemos agora vencer os impulsos da carne. Não vivemos mais sendo dominados, mas somos capacitados pelo Senhor. Me parece que o capítulo 8 agora vai deixar mais claro que o capítulo 7 ele estava falando sobre a realidade de uma pessoa não convertida. O verso 1 ao verso 4 ele vai falar sobre a realidade dessa libertação. Do verso 5 ao verso 8. Ele vai, como é próprio do apóstolo Paulo, né? Ele fala sobre a realidade do convertido e ele volta a falar do novo convertido para estabelecer o contraste. O contraste realça mais aquele ponto que ele destacar no verso 1 ao verso 4. Para, no final, verso 9 ao verso 11, ele falar novamente sobre a vida do novo convertido. Então, ele fala sobre o verso 1 ao verso 4, o novo convertido, liberto do pecado. Verso 5 ao verso 8, ele volta a falar sobre a vida da incredulidade, como nós éramos incapazes, para novamente finalizar naquilo que ele quer, realçar a vida do convertido, como nós podemos viver para a glória do Senhor. Então, aqui, o verso 1 ao verso 4, que trata sobre a libertação, ele vai dizer, e nós precisamos ler, isso nós frisamos no último domingo, nós precisamos ler esses versículos em conexão com esses termos que ele está usando no capítulo 6 e no capítulo 7. Ele está falando sobre prisão, sobre condenação, sobre possibilidade de obedecer, incapacidade de obedecer. Esses termos, eles são todos usados no capítulo 8, na sequência dessa argumentação dele, de falar que no capítulo 6 nós fomos unidos a Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. E é interessante que ele, no versículo 9 ao 11, ele vai falar sobre ressurreição. Ele está retomando no capítulo 6. Ele está falando ressurreição para falar sobre capacidade de obediência, que é o que ele fez no capítulo 6. E ele está falando sobre prisão, condenação, limitação, para falar sobre a realidade que nós éramos antes da conversão. E por isso que no capítulo 8, verso 1, ele diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais nenhuma prisão. O que está em pauta aqui, meus irmãos, é aquela ilustração do casamento, do capítulo 7. A ilustração do casamento nós éramos a mulher casada com um marido que jamais conseguíamos satisfazer ele. É a ilustração de uma pessoa não convertida debaixo da aliança com a lei.
O marido é a lei, e no capítulo 7 ele falou que nós não conseguimos cumprir, satisfazer esse marido até que viesse a morte. Estávamos como que aprisionados. Não poderia haver, não conseguíamos satisfazer a lei do marido. Estávamos como que aprisionados, incapazes. Quem me livrará do corpo desta morte? A angústia de um judeu, um rabino, um homem que lê a palavra de Deus, que quer obedecer a Deus, e ele agora, ao entender a sua miséria, ele se vê frustrado. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que o mesmo mandamento era para a morte. Isso que ele diz no capítulo 7. A angústia tomou conta do seu coração, ele chama isso de morte. Mas agora ele está falando da realidade do novo convertido. Ele diz, agora não tem mais nenhuma condenação, não tem mais nenhuma prisão, nós não estamos mais debaixo desse casamento. Em outras palavras, nós não estamos mais nesse estado de limitação para obedecer, para viver uma vida santa. Os que estão em Cristo Jesus, nós agora estamos em um novo casamento. O Senhor nos tirou daquele antigo casamento e agora nós estamos vivendo para Ele, com todas as implicações. E aí ele diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Ele está fazendo referência, meus irmãos, ao capítulo 7, verso 23. Se você lê o capítulo 7, verso 23, ele diz, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Essa é a lei que faz ele ser prisioneiro, enquanto ele não era convertido. A lei me faz prisioneiro. No capítulo 8 ele diz, nenhuma condenação há, porque a lei do Espírito me livrou da lei do pecado. Essa lei do pecado é aquela força do pecado que habitava na sua carne, que as inclinações para os vícios, para a imoralidade, para a sua incapacidade de obedecer à lei de Deus. Ele agora ele diz que sobre os crentes ele foi liberto disso. A lei do Espírito, essa expressão lei do pecado e lei do Espírito, ele está usando nesse sentido de força. A força que a carne tinha para o pecado, que era um estado de prisão, de privação, agora é substituída pela força que o Espírito, que é o que ele vai desenvolver aqui no capítulo 8, o Espírito que habita em nós, nos dá uma força para agora lutarmos contra o pecado. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Essa libertação, essa transição é o que ele está desenvolvendo no capítulo 6 e 7, que é o crente, ele pode obedecer. No capítulo 6, no capítulo 7, o incrédulo está incapaz, ele não consegue obedecer, ele está limitado, ele está preso, ele é prisioneiro da lei do pecado, desse desejo carnal que habita e domina sobre sua vida. Mas a lei do Espírito, essa força do Espírito que nos regenerou, que nos capacitou, que fez em nós um novo homem, nos capacitou para vivermos a realidade do capítulo 6. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. O marido, que é a lei, ele não conseguia transformar a esposa. A lei, meus irmãos, ela não consegue transformar o coração, ela anuncia qual é o padrão da vontade de Deus, mas mediante a lei a pessoa não se torna um novo homem. É mediante Cristo que nos regenera, que faz habitar o Espírito em nós, que nos faz dar esse desejo por obedecer à lei. O máximo que o rigor da lei pode produzir em seres humanos são comportamentos externos que atendam a um certo padrão, mas a lei não consegue mudar o coração. A lei não consegue regenerar. Você pode colocar regras, mas você não consegue, por meio de regras, mudar o coração de uma pessoa. Você pode até inibir certos comportamentos, mas é a lei do Espírito da vida que faz aquilo que a lei não conseguia fazer.
E o problema não está propriamente na lei, mas aqui o texto diz no verso 4, por causa da fraqueza da carne. É porque nós éramos, a lei de Deus que é santa diz, nós não podemos fazer isso. O Senhor deu tudo para Adão, até mesmo antes do pecado, disse que apenas uma coisa ele não podia fazer, ele foi lá e fez. Imagine nós lá para caídos. O apóstolo Paulo já falou sobre isso, que o homem carnal é aquele que tem desejo de fazer exatamente aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Contrariar a lei de Deus, parece que o nosso coração tem desejo de fazer aquilo que é proibido. A lei não conseguia mudar, a lei não consegue transformar por causa da fraqueza da carne. E por isso Deus enviou, aqui está o caminho da libertação, aqui não dá para ser pela lei, então por isso Deus enviou o seu Filho. Em semelhança de carne pecaminosa, ele nasceu e encarnou-se nessa natureza caída, mas jamais cometeu pecado. E no que diz respeito ao pecado, ele se encarnou e assumiu forma de homem. E o texto que está dizendo é que Cristo se encarnou para ele receber a punição e ele vencer essa incapacidade. Ele fez isso, o que nós não conseguiríamos pelas obras, não conseguiríamos pela nossa obediência. Deus enviou seu Filho. Então, a obra da redenção de enviar Cristo, porque não há possibilidade de o ser humano se salvar pelas obras. Não há como obedecer. O que nós vamos ver na segunda seção do texto é que o que a palavra de Deus diz é que o incrédulo, ele não pode agradar a Deus, ele não tem capacidade de obedecer à lei de Deus. Aquilo que ele vai dizer que o cristão, ainda que nós não somos perfeitos, nós temos a capacidade de obedecer à lei de Deus. Pecamos, mas a nossa vida não é uma vida frustrada. Mas ele vai dizer no versículo 5 ao versículo 8 que o incrédulo não tem condições de obedecer à lei de Deus. E é por isso que ele enviou o seu Filho para assumir a natureza humana. Deus Filho na eternidade não era homem. Ele se tornou homem na encarnação. Aqui está a humilhação de Cristo na sua encarnação. Ele assumir a natureza humana é algo humilhante para ele. O próprio nascimento, não apenas a cruz, não a morte, a cuspida, o desprezo, mas o nascimento, ele é algo humilhante para Cristo. O Rei da Glória se faz homem para transformar o nosso coração, para nós sermos transformados de glória em glória à sua própria imagem. E assim Deus condenou o pecado na carne. A encarnação de Cristo, existem várias aplicações e o significado de aplicações para a salvação, para conceitos de redenção. Mas perceba que o foco do texto é tratar sobre santificação. Ele está pegando, porque nós não podemos apartar essas duas doutrinas, a doutrina da redenção para aplicar para a santificação. Mas perceba que ele vai dizer que Deus condenou o pecado na carne. Nessa discussão do capítulo 6 e 7, que a inclinação da carne para o pecado, para os vícios, para a imoralidade, ele vai dizer, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Deus enviou o seu Filho para ele se fazer homem, para ele assumir a natureza, para ele condenar o pecado, para ele transformar as nossas vidas. Com que propósito? Para nós cumprirmos a lei. Para ele nos tirar daquela incapacidade. Veja, a fim de que, versículo 4, a finalidade é para que a exigência da lei se cumprisse em nós. Para que o nosso modo de vida, ele não está falando agora sobre redenção, ele está falando sobre as implicações da redenção. Nós fomos perdoados. Nós somos salvos pelas obras, a obra de Cristo que nos salvou. Mas a obra dele tem um propósito para santificar a sua igreja, a fim de que nós agora andemos
cumpramos a lei, para que as exigências da lei se cumprissem em nós. Ele está falando que antes da conversão, a realidade era daquela mulher que não conseguia cumprir, satisfazer o marido, que é a lei. Nós agora não temos a lei como nosso marido. Cristo é o noivo da igreja, o Senhor é o nosso marido, mas agora Ele fez isso não para dizer, agora que vocês estão perdoados, vocês não precisam olhar para a lei. A redenção é para que nós, agora capacitados pelo Senhor, para que a exigência da lei se cumpra em nós. Ele está, meus irmãos, apresentando um cenário totalmente em contraste com a incapacidade do capítulo 7. Ele está dizendo que agora em Cristo nós devemos cumprir a lei, e ele diz que essa realidade da incapacidade, que a realidade da incredulidade é viver segundo a carne. Nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, e é exatamente a expressão do versículo 2, a lei do Espírito, a força do Espírito que nos capacita para obedecer. Nós, regenerados que somos agora capacitados pelo Espírito para cumprir a lei do Senhor, para andar nos termos da lei do Senhor. Por isso a redenção, que é pela graça, que não depende da lei, ela tem o propósito de nós andarmos para obedecermos a lei do Senhor. É um propósito, não é a causa da nossa redenção, mas é a consequência da nossa redenção. Cristo nos redimiu com um propósito de que andemos na sua presença para cumprirmos a lei. A lei é a mesma. Nós antes da conversão olhávamos para a lei ou como um fariseu arrogante que dizia eu sou cumpridor, ainda que não sendo cumpridor, ou como um fariseu Paulo que chegou à compreensão naquela iluminação que ele recebeu de perceber a sua miséria e viu a sua incapacidade, ou como um outro libertino que olha para a lei e diz a lei diz isso, mas eu não quero obedecer mesmo. Mas a nossa realidade como convertido, nós olhamos para a lei, a mesma lei, e agora capacitados nós somos chamados a obedecer, para que a lei se cumpra em nós. Por isso o movimento da Reforma Protestante é um movimento que entende que a lei não tem um papel de meio de salvação, mas também nós não somos como tantos outros movimentos que dizem que na Nova Aliança nós somos completamente agora desprezadores da lei. Nós agora temos um novo caminho para seguir, que não tem correlação alguma com a lei. É exatamente contra isso que Paulo está ensinando. Ele está dizendo que nós fomos regenerados para que a lei se cumpra em nós. Ele já antecipou isso em Romanos 3,31, quando ele disse que logo depois de dizer em Romanos 3,28 nós somos justificados pela fé, independentes de obras da lei. Verso 28, verso 31 ele diz, mas agora nós devemos confirmar a lei, nós devemos obedecer a lei. Então ele está dizendo que a vida do regenerado é essa, é viver segundo o Espírito. E é interessante que algumas pessoas em nossos dias eles querem estabelecer que a vida, a liberdade do Espírito é um caminho completamente contrário à lei. Mas o que Paulo está dizendo é que nós temos que cumprir a lei, e essa é a vida do Espírito, porque o Espírito de Deus diz, você não pode roubar, você não pode fazer pecado. O Espírito de Deus ele não vai nos mover a fazer algo que é pecaminoso. O Espírito nos inclina, nos direciona, é para exatamente obedecer a lei de Deus. A lei de Deus, ela exatamente é a expressão do que é a vontade do Espírito. E é para isso que o Senhor nos capacitou para obedecermos a lei do Senhor. Esse contraste fica muito claro aqui no verso 5 ao verso 8. Quando ele vai estabelecer início no verso 5, ele vai dizer as duas realidades para depois falar o que é a vida de uma pessoa não regenerada. Os que vivem na carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Ele não está falando sobre dois tipos de crentes. Ele está falando sobre dois tipos de pessoas, o incrédulo e o crente.
Os que vivem segundo a carne são esses que não receberam o Espírito, os que não foram regenerados. Esses se inclinam, eles desejam as coisas da carne, eles não desejam a lei. Eles não têm apreço pela lei. Eles não têm apreço pela vontade do Espírito. Eles vivem segundo a carne e se inclinam para as coisas da carne. É tudo aquilo que ele disse no capítulo 7, essas inclinações, esses desejos por desobedecer. Essa é a realidade. Por isso a Escritura diz claramente, meus irmãos, que não existe livre-arbítrio. Essa é a realidade de uma pessoa sem Deus. Ela tem o seu coração deseja o pecado e ele faz o pecado. Ele não é completamente isento para escolher entre o bem e o mal. Ele é tomado pelo mal e ele só quer fazer o mal. Ele deseja o mal e ele cumpre o mal. Ele se inclina para o mal. Até que Cristo venha a ele, abre seus olhos, ele entenda a sua miséria e seja regenerado, ele mude, ele tenha o seu coração mudado e a sua perspectiva mude completamente. Mas antes da sua conversão, ele é uma pessoa que vive segundo a carne, se inclina para as coisas da carne. Mas o regenerado é aquele que tem o Espírito que habita em nós. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então a marca da igreja é ouvir a voz do Espírito, que é fazer a vontade de Deus, é se inclinar. E perceba que ele está retomando a realidade do cristão que ele apresentou no capítulo 6. Nós somos regenerados, salvos pela graça, devemos obedecer. O capítulo 7 é a apresentação da nossa incapacidade. Antes da conversão, inclinávamos para a carne, para viver conforme a carne, para viver no pecado. Mas a vida do cristão é a vida segundo o Espírito. E o que é a vida na carne? A vida de uma pessoa que vive na carnalidade do pecado. O verso 6 diz: pois a inclinação da carne é morte. Ele está dizendo, meus irmãos, exatamente o que ele disse no capítulo 7, que ele sentiu a morte quando ele percebeu que ele era incapaz. A angústia do seu coração, ele descreve como a morte, a frustração de alguém que imaginava que era obediente à lei. Percebeu que o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mandamento era a evidência da minha morte. A vida na carne, a inclinação da carne a estação final é a morte, mas até chegar lá você sente angústia, você sente sofrimento. É a vida vazia de um incrédulo que pode tentar ofuscar o pecado e o sofrimento com várias coisas, mas ele, no final do dia, ele deita a cabeça no travesseiro e ele sente a angústia, o vazio da sua vida. O versículo 6 diz: mas a do Espírito é vida e paz. Que dois contrastes, meus irmãos. Não são dois tipos de crentes, mas é o incrédulo e o crente. Todos os termos que foram usados no capítulo 7, ele está retomando no capítulo 8 para fazer um contraste. Se você está em Deus, da vontade de Deus, regenerado e obedece o Senhor, tem essa vida, você vive em paz. Mas se você entende que você desagrada a Deus, que você vive longe de Deus, você não consegue ter paz. O ímpio, o mais imoral deste mundo, ele pode dizer: eu não me preocupo com Deus. Ele tem um problema no coração. Paulo diz em Romanos 2 que a consciência dele às vezes acusa ele. O ímpio tem que lidar com isso. Ele é a imagem de Deus e ele não consegue tirar isso do coração dele. Ele pode dizer: eu não sou um ser religioso. Ele é um ser religioso, porque ele foi feito imagem do Senhor. O coração dele clama por substituir, por preencher um vazio, e ele tenta substituir isso com ídolos, com objetivos, com causas. Até no final do dia, a consciência dele acusa, ele não sente paz. Ele tenta ofuscar isso nas drogas, nas bebidas, em tantas coisas desse mundo, porque ele tem um vazio, ele não consegue sentir paz. Mas é a vida no Espírito, é a vida de paz. E ele vai estender essa explicação dessa angústia, desse sofrimento,
E ele vai falar exatamente esses termos de inimizade contra o Criador. Verso 7 e verso 8. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Uma pessoa que vive a obra da carne é um caminho de ser inimigo do próprio Criador. Como uma pessoa que vive num caminho contrário, de inimizade, de confronto com o Criador, o caminho do pecado, ele vai conseguir encontrar paz. É isso que o pecado faz, meus irmãos. Ela é um caminho de inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Essa questão do capítulo 7, quando ele falou sobre eu não consigo fazer, eu sou incapaz, ele aqui no capítulo 8, ele está dizendo que é a realidade do incrédulo. Não pode estar sujeito à lei de Deus, não obedece a Deus, não faz a vontade de Deus, não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ele está dizendo que o ímpio, ele não consegue obedecer à lei, ele vive numa inimizade e ele não consegue se livrar dessa inimizade, ele não consegue obedecer, ele não tem livre-arbítrio, está preso num casamento e é como se ele fosse a esposa, incapaz de satisfazer o marido, e somente a morte, somente Cristo morrendo e aplicando a sua obra sobre ele pode sair dessa prisão de incapacidade, porque ele está falando sobre o tema da santificação. Ele não pode obedecer. Ele poderia falar vários aspectos sobre a vida do incrédulo e vários aspectos sobre a vida do crente, mas o foco dele é sobre esse ponto que ele desenvolveu no capítulo 7, capacidade ou incapacidade. E aqui ele está dizendo, o incrédulo, ele é incapaz, ele não pode obedecer. Ele não pode fazer, ele pode externamente cumprir alguns mandamentos, mas o coração dele jamais vai ter a plena obediência. O coração dele jamais vai fazer aquilo para a glória de Deus. Ele pode ser um fariseu que aparenta ser um exemplar cumpridor da lei, mas o seu coração, como está o seu coração? E aí quando Deus olha para o incrédulo, ele olha de tal forma, ele diz, esse daí não pode de modo algum me obedecer, ele não pode fazer nada que seja pelas suas obras agradável ao Senhor, ele não pode se sujeitar à lei de Deus. E aí a conclusão inevitável no versículo 8 é, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele não está falando de um momento na vida do crente, ele está falando da realidade do novo convertido, o novo convertido, de uma pessoa que não foi convertida. O novo convertido é aquele que vive no Espírito, e o não convertido é aquele que vive na carne. A expressão viver na carne é uma pessoa que não foi regenerada, uma pessoa que não está obedecendo ao Senhor, que não está vivendo para a glória de Deus. Ele faz apenas aquilo que a sua carne pecaminosa quer. Ele não pode agradar a Deus. Como que um ímpio, pelo seu comportamento, vai poder agradar a Deus? A Bíblia diz, ele não pode agradar a Deus. Ele não pode obedecer a Deus. Ele não pode chegar ao ponto de ser aceitável diante do Senhor pelas suas próprias obras, e é por isso que Cristo veio para mudar. Mas o que é a nossa realidade como crentes regenerados, salvos pelo Senhor? Quais são as características de um crente? Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A habitação do Espírito, meus irmãos, é sinônimo de conversão. Está muito claro nesse versículo. A vida na carne é a vida de uma pessoa que não tem o Espírito de Cristo, que não foi regenerado, o não salvo. A vida no Espírito, alguém que tem o Espírito habitando na sua vida, é alguém que foi salvo, alguém que é filho de Deus. Há alguns textos que causam, de fato, alguns problemas de interpretação, especialmente o texto de Atos, capítulo 19, quando as pessoas leem o texto e, de fato, naquele momento da história da redenção, algumas pessoas creram no Senhor, foram salvas e não receberam o Espírito de Deus. E Paulo chega e pergunta a eles, vocês receberam o Espírito quando creram? Eles dizem, nós nem vimos
sobre o Espírito, e a Bíblia diz que Paulo impõe a mão sobre eles, e eles recebem o Espírito de Deus. Há 4 marcos no livro de Atos, Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19, que são o derramar do Espírito sobre o povo do Senhor dos que creem, sempre quando existe a presença de um apóstolo. Atos 2 sobre os apóstolos, mas Atos 8, Atos 10 e Atos 19, sempre quando chega um apóstolo. São marcos na história da redenção, no livro de Atos, para que a igreja entenda que eles devem ouvir a pregação dos apóstolos. Mas aquilo ali foram marcos. Agora, a Escritura diz em Efésios capítulo 1, que todo aquele que crê é selado pelo Espírito. 1 Coríntios 12 diz que nós somos membros e que todos nós fomos batizados em um só corpo pelo Espírito. Então a Escritura não faz um tipo de classe de um crente que tem um Espírito e um crente que não tem um Espírito. Todo crente tem um Espírito. Se alguém não tem Espírito, não é dele. Muito claro, versículo 9. A marca de uma pessoa carnal é uma pessoa que não tem essa força do Espírito para dirigir ele, para dar essa força para obedecer a santa lei de Deus. Mas o Espírito habita em nós. Nós pertencemos ao Senhor. Ele nos tirou desse antigo casamento e agora nós temos um novo Senhor. E Ele fez habitar o Espírito em nós, que nos dá capacidade para obedecer. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Esse contraste aqui é importante para fugirmos de qualquer tipo de extremo que foi defendido na história da igreja, uma espécie de perfeccionismo, como se o crente ele pudesse andar, chegar a um nível de maturidade que ele não iria pecar mais. Isso de fato não tem base bíblica. O que Paulo está dizendo aqui é que nós continuamos com essa natureza corrupta, carnal, o corpo está morto por causa do pecado. A presença do pecado só vai sair de nós na segunda vinda de Cristo. Aí certamente nós, os crentes, não terão mais a presença do pecado quando seremos glorificados. Mas esse contraste apresentado é mais o Espírito, é vida por causa da justiça. A realidade é que nós somos pecadores, mas nós não vivemos na frustração de sermos dominados pelo pecado, porque nós temos alguém que nos capacita. O próprio Deus, o Espírito de Deus habita em nós, nos trazendo vida. Morte é o caminho corrupto, vida é o caminho da obediência. Ele operou em nós, Ele nos salvou e mudou o nosso coração para nós obedecermos. Ele habita em nós, nos dando vida. Então, se você disser que você é incapaz, você está dizendo que a sua realidade é a realidade de um não convertido. Por isso ele diz no versículo 11: se em vocês habita o Espírito de Cristo, daquele que ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ele ensinou sobre ressurreição no capítulo 6. E no capítulo 6, quando ele ensinou sobre ressurreição, ele disse o seguinte, que o fato de sermos unidos na morte significa que nós fomos perdoados. E o fato que Cristo ressuscitou significa que a morte não tem domínio sobre ele. E isso, quando é aplicado a nós somos unidos na sua ressurreição, significa que agora nós podemos vencer a luta contra o pecado. Então, a doutrina da ressurreição aplicada a esse ponto da santificação significa que a ressurreição significa a vida invadir o nosso ser, para nós agora não sermos dominados pelo pecado. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele que venceu a morte, ele também vai vencer os efeitos da morte, os efeitos do pecado. Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal. É de fato, meus irmãos, nós temos um corpo mortal. Nós somos pecadores.
Mas a conclusão que Paulo quer chegar em toda essa abordagem teológica dele é dizer que esse Espírito, ele vivificará. Existe um processo contínuo de fazer essa carne se calar e a voz do Espírito falar mais alto. De nós não sermos esse ser frustrado no capítulo 7, mas sermos alguém que está vivendo mais do Espírito, nessa voz que fala mais alto, que muda esse ser. Ele traz vida, ele vai mudando o nosso ser. Aquilo que Paulo vai falar em 2 Coríntios, nos transformando de glória em glória a sua própria imagem. Ele vai vivificar o nosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, a ênfase final do capítulo, do versículo aqui, 11, que essa sequência do verso 1 a 11 não é: eu sou pecador, eu tenho um corpo mortal e por isso eu não consigo obedecer. É exatamente o contrário. Nós não somos perfeitos. Temos um corpo mortal, mas o Espírito, ele trabalha em nós. Ele nos capacitou para obedecermos. Ele vivifica a nossa vida para andarmos como filhos. E a figura do casamento vai começar a assumir. E agora, a partir do próximo domingo, nós vamos ver que ele vai nos apresentar como filhos de Deus. Filhos, a ênfase da santificação, meus irmãos, a convocação da santificação é nos alertando que nós temos capacidade para obedecer. Mas não podemos chegar em outro extremo de achar que mantemos a nossa salvação pela santificação, que há qualquer perigo de perdermos a salvação se nós não obedecermos. E é por isso que no final do capítulo ele vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? O filho, a ilustração do filho, essa figura da filiação, ela é tremenda, porque o filho sabe que não vai ser rejeitado pelo pai. O pai de misericórdia. Nós fomos adotados, nós fomos recebidos, nós somos chamados à santificação porque nós somos capacitados. Mas não há nem perigo de sermos rejeitados. A marca de uma vida carnal é a vida do incrédulo. Exatamente o que esse bloco está descrevendo: o homem incrédulo, o homem incapaz, o homem que não pode obedecer. Quando o fariseu ou quando qualquer ser humano ele acha que pode se salvar pelas obras, o que ele tem nos seus olhos é, ele não conseguiu entender o que é a santa lei de Deus, o tamanho da exigência da lei de Deus, e ele também não conseguiu entender quem é ele mesmo, quem é o seu coração. Ele só consegue imaginar que ele vai ser aprovado por Deus, que ele pode agradar a Deus, é porque ele não conhece o seu próprio coração. Por isso a pregação do Evangelho, quando a pessoa entende o Evangelho, em primeiro lugar, ela é tomada de um profundo sofrimento, por ele ter uma nova perspectiva sobre si mesmo. Nós somos inclinados a aprovarmos a nós mesmos e condenarmos as outras pessoas. Nós nos achamos bons aos nossos próprios olhos e achamos sempre que as outras pessoas são inferiores a nós, assim é o ser humano. O Evangelho ele ilumina os nossos olhos para entendermos o quanto nós somos pecadores. Essa inclinação para nos aprovarmos é mais uma das evidências do nosso coração corrupto. O Evangelho ele ilumina os olhos do homem ímpio para entender, tirar essa visão entorpecida, para entender que você não consegue obedecer. Você não tem condições de agradar a Deus e obedecer. Você está num estado de prisão. O Senhor Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para um grupo de judeus, de rabinos e outros judeus, por que você está dizendo isso se nós não somos escravos? Nós somos livres. Aí Cristo diz: vocês não são livres, vocês são escravos do pecado. Eles não entendiam, e é exatamente isso que o homem sem Deus ele pensa. Ele imagina que ele é livre, sendo escravo. Ele imagina que ele é livre. O texto descreve, meus irmãos, sem dúvida, o homem com Cristo é alguém capaz de obedecer, e esse é o foco do bloco. Nós temos condições de obedecer à santa lei de Deus. O Espírito habita em nós. O Senhor iluminou os nossos olhos para entendermos os nossos problemas, os nossos pecados, entendermos a santa lei de Deus, e agora caminharmos nessa direção da voz do Espírito, que é a voz da lei de Deus, fazermos a vontade do Senhor.
Mas a pergunta que nós devemos fazer é: por que muitas vezes, se a Bíblia diz que nós já fomos capacitados pelo Espírito, nós não conseguimos muitas vezes obedecer a santa lei do Senhor? A Escritura também nos ensina isso em Efésios capítulo 5. Muitas vezes nós somos fracos em obedecer à vontade do Senhor, incapazes, não porque o Senhor não nos capacitou, é porque nós muitas vezes não usamos das ferramentas que o Senhor nos dá para andar na sua santa vontade. E é por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 5: enchei-vos do Espírito. No passado nós enchíamos de bebida. Está lidando com uma comunidade que bebia muito. Ele diz: não vos embriagueis com vinho. Você entregava o seu corpo com intensidade para o pecado. Ele diz para alguém que tem o Espírito habitando em nós. Ele já disse isso no Efésios capítulo 1. E ele diz em Efésios capítulo 5: ainda que o Espírito habite em nós, nós precisamos buscar nos encher do Espírito. Como fazer isso? Falando entre vós com salmos e hinos, enchendo da verdade da palavra de Deus. Eu me encho de Deus, eu oro ao Senhor, eu busco a sua palavra, eu vou encher o meu coração da vontade de Deus. Então eu estou me enchendo do Espírito para fazer a vontade do Espírito. Ele está dizendo isso no capítulo 5, no capítulo 4, 5 e 6, ele está ensinando sobre a vida de santificação, deixar o velho homem e viver a vida do novo homem. Então a palavra de Deus nos ensina como nós podemos viver, nos encher do Espírito para viver, mas nós fomos capacitados. O fato de que somos capacitados não anula a nossa responsabilidade, e é isso que Efésios está trabalhando. Deus fez uma obra em nós, fez habitar o seu Espírito, mas nós somos responsáveis por buscar o enchimento do Espírito e viver uma vida de santificação. Que o Senhor Deus nos abençoe.